Como estruturar uma mentoria que vende todos os dias. Bora construir juntos então aqui, ó, esse material e esse raciocínio para você ir vendo junto comigo. O que você vai ver no vídeo de hoje? Vamos organizar aqui, ó. Primeira coisa que é importante. O que é uma mentoria perpétua? Que é uma mentoria que vende todos os dias. Por que estruturar a mentoria de forma perpétua e como funciona essa estrutura? Então, como que você formata essa mentoria para que você possa vendê-la todos os dias? E eu vou já começar aqui trazendo um ponto que é importante, né? Você vê muita gente falando no mercado isso de você vender mentoria todo dia, toda semana e tudo mais. Só que geralmente as pessoas linkam esse assunto com estratégia de venda, com funil de venda. Sendo que para você vender essa mentoria toda semana, existe uma chavinha de estrutura, de formato de entrega que essa mentoria precisa atender. Senão você não consegue vendê-la toda semana. E esse é um ponto que é legal de trazer aqui para a discussão para a gente ter como o primeiro ponto, né, de o que é uma mentoria perpétua. Então, uma mentoria perpétua, vou colocar aqui, ó, mentoria perpétua é uma mentoria que está sempre aberta, aceitando novos mentorados. Então, esse é o conceito de mentoria perpétua, sendo uma mentoria que está sempre aberta, sempre aceitando novos mentorados. Diferente, por exemplo, de uma mentoria que você abre turma, aquela que você faz todo um movimento, por exemplo, de aquecimento da audiência, aí prepara às vezes ali algum tipo de evento, algum tipo de aula, enfim, para abrir carrinho e aí as pessoas vão comprar essa mentoria, você vai marcar uma data para começar a entregar, e aí geralmente você marca como, né? Nesse tipo de mentoria que não é perpétua. Você fecha a turma, começa a entregar, sendo que cada encontro é uma aula, então geralmente você faz ali 30 dias ou 3 meses, tem um encontro por semana, cada encontro você aborda um tema, ou seja, você traz uma aula ali de 1 hora e meia, 2 horas e tudo mais. Passou o período todo da mentoria, a pessoa assistiu tudo que ela tinha, ela recebeu todas as aulas que ela tinha para receber, ela encerra então esse período, você encerra a turma da mentoria, aí você vai repetir todo o processo, abrindo uma nova turma, captando novas pessoas, repetindo toda essa entrega. Geralmente as pessoas começam dessa forma. Só que por que eu digo para você começar, né, a mentoria já num formato perpétuo, que é esse que aceita novos mentorados a qualquer momento, já emendando aqui, ó, o nosso segundo ponto. Porque quando você vai nesse primeiro formato, que é o de abertura de turma, e fecha a turma, e entrega, e cada semana uma aula e tudo mais, você acaba tendo um pico de faturamento quando você abre a turma e você vende. Só que enquanto você está entregando essa turma, você não tem mais esse faturamento, certo? Você vai ali entregar e você só vai abrir vaga de novo quando encerrar essa turma. Ou seja, para ter um outro pico de faturamento. Então, entre uma abertura e a próxima abertura, onde você tem os 2 picos, existe um vale. E nesse vale você fica sem faturamento. E a pior parte de tudo é que durante essa entrega da turma, que você já está ali, ó, você fechou a turma, começou a entregar. Durante essa entrega, é muito comum que cheguem pessoas no teu perfil. É muito comum que pessoas que não te conheciam cheguem agora, porque elas viram um anúncio, ou porque alguém está fazendo a mentoria e indicou, ou enfim, por algum motivo ela chega lá, te conhece agora e chega agora no seu perfil. E aí, se essa pessoa, por exemplo, se interessa na mentoria, sendo que tu já começou a entregar, já teve ali de repente 1, 2, 3 encontros ao vivo, ela não vai querer pegar o bonde andando, né? E boa parte dos mentores, inclusive, nem abre essa possibilidade da pessoa pegar o bonde andando, entrar no meio do caminho, né? Ingressar na mentoria depois. Então acaba que nesse vale que você tem ali sem faturamento, você acaba perdendo muita venda também por isso, porque vão ter pessoas que vão chegar, elas querem o que você está entregando, elas precisam do que você está entregando, só que o que você vai dizer? A turma já está acontecendo, eu vou abrir uma nova turma daqui, sei lá, 2 meses, daqui 3 meses, daqui 40 dias. E o ponto é, essa pessoa que precisa agora da solução não vai esperar. Imagina, eu vou abrir turma daqui 40 dias. Ela vai passar 40 dias esperando você abrir turma de novo para resolver algo que ela precisa resolver agora.
que ela quer resolver agora, ela não vai esperar. Ela vai buscar essa solução em outros lugares, com outros experts, com outros mentores. E esse é um ponto pelo qual eu falo, né, do porquê você estruturar, deixa eu voltar para cá, porque você estruturar a mentoria, vamos lá, a mentoria de forma perpétua. Então, esse é um dos pontos. Deixa eu colocar aqui, ó, a letrinha maior, para ficar tudo igual, porque sim, tem um certo toque, né? Então, um dos motivos é esse. As pessoas que chegarem enquanto você está entregando a turma não vão esperar a próxima turma abrir para resolver o problema delas. Não vão. Aí um ponto que eu já falei antes, né? Você tem picos de faturamento quando abre a turma, mas tem vales sem faturamento entre uma turma e outra. Pelo menos sem faturamento dessa mentoria, né? A menos que você tenha outros produtos, continue vendendo outras coisas, você não vai ter faturamento nenhum. Se você não tiver outras coisas ali que você tá, enfim, que você pode vender. Então esses já são dois pontos, os vales sem faturamento e o fato de que as pessoas que chegaram com o bonde andando não vão querer, porque já começou, já perderam alguns encontros e tal, às vezes você não vai querer colocar gente para dentro e essas pessoas não vão esperar a próxima turma. Ponto. Outro ponto que eu posso trazer como argumento do porquê que você deve estruturar a mentoria perpétua, já apontando, né, nesse formato de mentoria de turmas. O que acontece, eu falo por experiência própria, tanto já tendo participado quanto já tendo feito esse formato que estou falando. Geralmente quando você, sem derrubar o microfone aqui, né? Mas geralmente quando você entrega a mentoria fazendo assim, turma e cada semana uma aula e tudo mais, as pessoas vão para a aula, elas assistem a tua aula, elas anotam muita coisa. Elas saem de lá falando, nossa, Rômulo, que aula massa, que aula foda, explodiu minha cabeça, eu anotei um monte de coisa e tudo mais, tudo mais. Qual é o problema? Daqui uma semana, ou daqui 15 dias, dependendo de como você formata, vai ter outra aula dessa. Aí ela vai entrar nessa outra aula, vai anotar mais um monte de coisa, vai sair dizendo que você explodiu a cabeça dela. Só que daqui mais 7 dias ou 15, vai ter outra aula dessa. E onde que eu quero chegar? As pessoas tendem a consumir todo esse conteúdo, elas tendem a anotar muita coisa, mas elas tendem a executar pouquíssimo do que você entrega. Pouquíssimo. Por quê? Porque como você vendeu a ideia de que toda semana ia ter uma aula, muitas vezes esse mentorado está lá pelo conteúdo, pela aula, por anotar as coisas. Ele não está lá por execução. Ele não está lá por receber um direcionamento do que ele precisa fazer agora, do que é prioridade para ele, para o momento dele, para a vida dele, para o negócio dele e executar. Ele está lá mais para estudar. E aí tem muito estudo, muito ali conhecimento sendo absorvido e anotado, mas pouca execução. E aí acaba que no final ele anota muito, executa pouco e executando pouco, consequentemente ele tem pouco resultado. Então esse é um terceiro ponto que eu vou colocar aqui, ó. A mentoria de turmas, onde cada encontro tem uma aula, gera muita anotação, pouca execução e pouco resultado. E isso é muito ruim, né? Se você, por exemplo, é um mentor que entende que o sentido de mentoria é acelerar pessoas, é transformar pessoas, é gerar o resultado que você prometeu, e você quer que as pessoas, pelo menos a maioria delas, tenha resultado, se você se importa com o resultado que as pessoas têm quando investem em você, você vai se incomodar com isso daqui. E eu falo isso porque tem gente que talvez não se incomode. Ah, Rômulo, pra mim, beleza. Vou entregar ali as minhas aulas, vou estar lá uma vez por semana, vou fazer a minha parte, e se a pessoa não fizer a parte dela, aí o problema é dela. Tem gente que pensa assim, beleza, tá tudo bem. Mas eu, Rômulo, não penso. Meus mentorados também não pensam porque eu não atraio esse tipo de gente pra minha mentoria. Pra gente que se importa e que as pessoas investam, mas tenham retorno, isso daqui não tá tudo bem. Não tá. Então, é legal entender que mentoria é um produto de aceleração. As pessoas vão te pagar para você acelerar o processo delas. Elas não querem simplesmente investir em algo que não vai se transformar em resultado.
Ponto. Não faz nem sentido investir. Então esse é um ponto que dá para trazer para cá. Um quarto ponto aqui, ó, pra gente fechar, é a mentoria que você faz assim, abrindo turma, e você tem um cronograma de aulas, ela não gera renovação. Em que sentido? Imagina, vamos supor que a tua mentoria são 3 meses, dentro dos 3 meses é encontro semanal, são 4, 8, 12. 12 encontros de aula. Quando a pessoa chega no 12º, na cabeça dela, o que gera? Gera um sentimento de que a mentoria teve um começo, um meio e um fim. De que ela já participou das 12 aulas. Que ela já aprendeu contigo o que ela tinha para aprender. Que o conteúdo que você tinha para passar para ela, você já passou. Então, se no final desses 3 meses e 12 aulas você chega para falar sobre renovação, tipo, fulano, faz sentido para ti renovar para mais um ciclo de mentoria comigo? Não vai fazer sentido, porque ela vai dizer, tá, mas eu vou passar mais 3 meses e eu vou assistir as mesmas 12 aulas de novo? Percebe? Então, a mentoria que você abre turma e entrega com encontros de aula, ela gera um sentimento de começo, meio e fim e acaba não gerando renovações para que a pessoa continue sendo mentorada, para que ela continue sendo acompanhada por você, certo? Então, vou parar por aqui porque eu acho que já são argumentos suficientes, né? Acho que já deu para você entender por que é melhor estruturar a mentoria de forma perpétua. E aí eu vou colocar um quinto aqui só para consolidar tudo isso, sendo o contrário dos 4 primeiros, porque a mentoria perpétua, né? Ao invés aqui, ó, das pessoas quando chegam não vão esperar uma próxima turma, a perpétua não. As pessoas podem entrar a qualquer momento. Logo, você acaba não perdendo, você não perde venda, porque ela está sempre aberta, ela está sempre disponível, a qualquer momento a pessoa pode comprar. Aqui, ó, você tem picos de faturamento quando abre turma, mas tem um vale sem faturamento. Aqui o faturamento é constante. Ou seja, ele acaba sendo também mais previsível, porque você não tem pico e vale. Você tem ali sempre uma constância, né, no seu faturamento. Aqui, ó, muita anotação e pouca execução. Aqui é o contrário, a mentoria está sempre aberta, e aí eu vou aprofundar um pouco mais no próximo ponto, que é em como estruturar e como entregar, mas é uma mentoria que foca menos no conteúdo, menos no conhecimento em si, e você vai entender o que eu quero falar com isso, mas ela foca mais no direcionamento, ela foca mais na execução, ela foca mais em plano de ação, ou seja, ela acaba gerando mais execução, mais transformação e mais resultado no final das contas. E pegando o último, né, o sentimento de começo, meio e fim, você vai ver que ela gera um forte sentido de renovação. E essa é uma das melhores partes, porque você começa a ganhar em 2 fontes de entrada de faturamento, tanto com novos mentorados que entram, quanto de renovações de mentoria, o que traz ainda mais previsibilidade para o teu negócio, porque você sabe que, ó, daqui, por exemplo, no próximo mês eu tenho X mentorados encerrando o ciclo comigo, ou seja, eu tenho X oportunidades de renovação para mais um ciclo, e aí você começa a ter essas 2 fontes de entrada, tanto de faturamento de novos membros, quanto de renovações de mentoria. Então esse acaba sendo, né, mais um argumento aqui do porquê estruturar dessa forma perpétua. E aí eu venho então para o terceiro, que é beleza, entendi tudo e fez sentido. Como que eu estruturo então? Ó, como estruturar essa mentoria perpétua, que está sempre aberta, sempre aceitando novos membros dentro dela. Vamos colocar aqui, ó, maior e tudo. Vamos lá. Como que é a estrutura? Então vamos lá. Para você ter essa mentoria sempre aberta, o que acontece? Eu vou te falar aqui, ó, que cada mentorado, quando entra, precisa ter, e esse é o primeiro ponto que você vai anotar. Cada mentorado, quando entra, recebe o diagnóstico mais plano de ação. Aí talvez você pense assim, Rômulo, então essa mentoria perpétua é uma mentoria individual? Não é. Ela é uma mentoria em grupo. Na verdade, ela é uma mentoria híbrida, porque ela vai ter tanto uma agenda individual
quanto uma agenda em grupo. Mas segura aí que você vai entender exatamente como. Mas o ponto aqui é, a pessoa chegou, ela tem que ter o seu olhar, o olhar do mentor, entendendo o momento dela, por isso eu chamo de diagnóstico, e traçando o plano de ação. Apontando no plano de ação qual é o passo a passo que ela vai percorrer. E aqui eu vou aproveitar para reforçar um ponto que é importante demais, que é, esse é o sentido de mentoria. Esse é o sentido de uma mentoria. É muito comum no mercado, principalmente no meu mercado, no mercado de negócios digitais. Eu sou mentor, por exemplo, de negócios digitais, de experts que querem escalar seus resultados para múltiplos 5 dígitos por mês, vendendo cursos, mentorias e tendo um negócio digital ali lucrativo. É muito comum no meu mercado, grandes players principalmente, que abrem grupos de mentoria, colocam uma porrada de gente dentro de um grupo do WhatsApp, liberam uma área de membros ali com um monte de aula gravada e dizem assim pro mentorado que acabou de chegar, ó, vai e brilha. Vai lá, assiste o material que tem na área de membros, executa. Pronto. Aí no máximo eles colocam de repente um desafio, quem conseguir implementar tal coisa dentro de tal tempo ganha uma call de 30 minutos comigo para eu analisar que não sei o que, e a pessoa, pelo menos a grande maioria esmagadora que entra, nem sequer recebe o olhar do mentor para a pessoa, ou para o negócio da pessoa. E fica ali, ó, voando. Por quê? Porque geralmente na área de membros vai ter um monte de conteúdo. E o principal problema das pessoas, a principal trava das pessoas, não é não saber o que fazer. No fundo, a gente sabe o que tem que fazer. Sabe? A gente sabe quais são as possibilidades, quais são ali os caminhos, as estratégias, parará. Só que as pessoas não sabem o que elas têm que fazer agora e depois. Dentre todos os caminhos que elas veem, que elas escutam, qual que faz mais sentido para elas, para o momento delas. Então eu arrisco dizer que 99% das pessoas que precisam de uma mentoria estão ali porque tem muito barulho na cabeça delas e elas não sabem exatamente o que elas têm que fazer, apesar de saber o que se pode ser feito. Elas precisam de quê? Elas precisam que você, como mentor, sente, que você olhe, que você entenda e diga, ó, para o seu caso, para o seu momento, para o seu perfil, o que vai ser feito é isso daqui. O caminho que você vai é esse daqui. O passo a passo vai ser esse. Primeiro faz tal coisa, depois faz tal coisa, depois faz tal coisa e vai. Percebe? Isso é mentoria para mim. Então, mesmo sendo uma mentoria em grupo, a sua, é importante que cada mentorado tenha seu diagnóstico e um plano de ação para que ele saiba o que ele tem que executar. Perfeito. Recebeu o plano de ação, ele vai começar, olha só, ele vai começar a executar o plano de ação que você traçou. Perfeito, ele vai começar a colocar a mão na massa, a fazer o que você já apontou para ele que ele tem que fazer. Só que ele vai precisar que você acompanhe, que é um outro grande erro dos programas de mentoria e de grandes players, principalmente, que deixam as pessoas lá largadas. Elas começam a executar e não tem ninguém para analisar aquilo. E elas sozinhas não conseguem, muitas vezes, analisar de forma tão profunda o que elas estão fazendo. Então é legal que você acompanhe, que você analise, que você dê feedback, que as pessoas te tragam o que elas estão executando e o resultado disso para você entender se está funcionando, se não está, o que você pode melhorar, o que pode deixar mais redondinho. Então aqui elas precisam de acompanhamento. E repito, não existe mentoria sem acompanhamento. Se você não tem o olhar do mentor sobre você, eu falo que isso não é mentoria. É um curso gravado que chamaram de mentoria para cobrar mais caro. Infelizmente, se você está dentro de uma dessas, você caiu aí de repente num golpe, né? Infelizmente, acontece muito no mercado. Mas aqui ele precisa do seu acompanhamento. Acompanhamento. E como que vai ser feito esse acompanhamento no formato de mentoria perpétua? A pessoa vai ter um grupo no WhatsApp aberto 7x7 todo dia, de segunda a segunda, sempre aberto. Para quê? Para que ela tire dúvidas contigo, ou seja, para que ela mande as dúvidas dela e para fazer networking com os outros mentorados. Porque isso daqui é muito poderoso até. A relação mentor e mentorado é uma coisa.
Agora, a relação mentor-mentorado em um grupo de pessoas que tem o mesmo objetivo, estão caminhando para o mesmo lugar, para a mesma transformação, é muito, muito mais poderoso do que só mentor e mentorado. Então, é legal fazer as pessoas se agruparem mesmo, interagirem ali entre si. E aqui eu falo um ponto que é, para mim, Rômulo, mentoria é isso aqui, é o dia a dia. Ó, mentoria é dia a dia. Ou seja, se a pessoa pode no grupo todos os dias mandar mensagem, interagir com os outros, tirar uma dúvida ali, receber um direcionamento, isso é mentoria. Então esteja lá presente no grupo. Rômulo, eu preciso estar o dia inteiro de plantão. Tem gente que tem essa dúvida. Eu preciso estar de plantão o dia inteiro no grupo do WhatsApp. Na hora que o mentorado mandar uma pergunta lá, eu tenho que estar lá para responder em 2 minutos, em 5 minutos, em 10 minutos. Falo, não precisa, tá? A pessoa não está te pagando para fazer plantão o dia inteiro no WhatsApp e responder ela em 2 minutos quando ela manda uma mensagem. A ideia não é te prender o dia inteiro também no WhatsApp para você responder às pessoas. Você pode ter o teu tempo de resposta. Tudo isso é alinhamento. Então, por exemplo, eu alinho com os meus mentorados que eu vou entrar no grupo da mentoria uma vez por dia. Sempre ali no intervalo de tal hora a tal hora. E eles sabem que quando eles mandarem uma pergunta, tendo passado esse horário, eu vou estar lá amanhã, nesse horário de novo, para poder responder, certo? E aí eles vão meio que se organizando. Se eles sabem que todo dia eu entro tal hora, eles se organizam para mandar mensagem antes de eu entrar. Ponto. As coisas que as pessoas mandam com urgência, tipo, nossa, eu preciso de uma resposta agora. Você não vai estar lá, porque você não precisa dar plantão no WhatsApp. Você vai responder na hora que você já combinou com elas ali de entrar. E as pessoas começam a se acostumar. Tem gente que acha assim, quando eu falo, né? Rômulo, mas caramba, eu vou entrar uma vez por dia, será que a pessoa não vai achar ruim, mandar uma mensagem, ser respondida ali só no outro dia, quase 24 horas depois e tal? Eu vou falar, cara, as pessoas se acostumam. Se acostumam. E elas começam a se organizar até melhor para mandar as dúvidas, para ter mais antecedência e não deixar tudo para cima da hora. Então é muito melhor. E aí você não precisa entrar uma vez por dia, né, necessariamente. Você pode se programar para entrar uma vez por dia, 2 vezes, 3 vezes. É muito da agenda de cada um, tá? Então o meu alinhamento, por exemplo, é entrar uma vez por dia, mas se eu tiver num outro horário, num dia mais tranquilo, que eu não tenha tanta pauta assim, eu entro de novo, não tem problema. Eu mesmo vou lá num outro horário, vejo uma coisa, vejo outra, respondo, não tem problema. Então vai muito da tua agenda. Mas o que eu quero que tu entenda é que tu não precisa ficar preso nesse sentimento de estar de plantão e responder, tipo, na hora que a pessoa fala. Não precisa disso, porque esse não é o propósito aqui da coisa. Então esse é um ponto, acompanhamento no WhatsApp. O que mais que ela precisa ter de acompanhamento? Acompanhamento. Ela precisa ter os encontros de hot seat em grupo. Rômulo, o que é um hot seat em grupo? É um encontro de tira dúvidas em grupo. Ponto. Onde você vai entrar lá no Zoom, no Google Meet, na plataforma que você utiliza. Os teus mentorados vão entrar também no mesmo horário. E, por ordem de chegada, ou você pede para as pessoas clicarem lá no botãozinho de levantar a mão, faz meio que uma fila. Cada um tem o seu momento de abrir o microfone, trazer os seus pontos, seja tirar dúvidas contigo, que não tirou no WhatsApp, seja compartilhar a tela, mostrar alguma coisa, um exercício que fez, alguma coisa que criou. Enfim, a pessoa traz os pontos que ela anotou para trazer para você, você vai responder cada uma delas, vai responder ali com calma, passar direcionamento e tudo mais. Encerrou com a pessoa, resolveu tudo dela, ela desliga o microfone, a próxima da fila liga o microfone dela e traz os pontos dela. E você vai nessa dinâmica o encontro inteiro. A pessoa traz os pontos dela, quando ela encerra, a próxima abre o microfone, traz os dela, encerrou, a próxima abre o microfone e você vai atendendo todo mundo. E é um encontro que só vai acabar quando você atender todo mundo que estiver dentro da sala. Ponto. E aí quem já foi atendido, desligou o microfone, né? E vem a próxima pessoa. Se essa pessoa quiser sair do Zoom, do Google Meet, enfim, e resolver as coisas e ver, enfim, fazer as coisas que ela tem que fazer, não tem problema também. Ela tanto pode sair, quanto ela pode ficar para ouvir o hot seat dos outros, acabar aprendendo também com os exemplos. Geralmente quem entrou agora na mentoria gosta de ficar dentro da sala, gosta de ouvir o hot seat dos outros para entender o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão trazendo de dúvida, de feedback, o que está dando certo, para quando elas chegarem naquela hora de executar a mesma coisa, já meio que saberem, pegarem ali o bizu, né, do que vai funcionar e tal. Então tem muita gente que prefere ficar, mas isso você deixa sempre a cargo do próprio mentorado. Ele escolhe se ele vai ou não ficar ali dentro da sala. E aí você faz seus hot seats uma vez por semana ou uma vez por quinzena, né? Você pode fazer aqui, ó, ou toda semana ou semana sim, semana não, que vai dar ali mais ou menos os
15 dias, né? Vão ser 14 dias, mas enfim. Você faz o hot seat quinzenal. O que eu sugiro? Se o teu grupo de mentoria é um grupo mais maduro, num sentido geral, independente de qual área que você atue, mas se é um grupo mais maduro, que você consegue passar um direcionamento, as pessoas executam, ele não precisa você tão de perto pegando na mão, faz quinzenal, tá tudo bem. Quinzenal é ótimo. Semana sim, semana não, super funciona. Se o teu grupo é um grupo que precisa de mais presença, mais pegar na mão, ali tá junto, né, e tudo, tem um nível de consciência, de execução, enfim, menor, aí é legal você fazer semanal, que vai fazer mais sentido, vai gerar mais resultado também e tudo. E aqui entra o ponto, né, para amarrar tudo isso que talvez você esteja se perguntando. Tá, mas as pessoas vão entrar no Zoom, no Google Meet, para tirar dúvida, mas qual que vai ser o tema da dúvida de cada um? Porque não teve aula, não teve encontro de aula. Então, como é que eles vão tirar a dúvida se eu não dei aula, se eu não passei conteúdo, se eu não passei tarefa e tudo mais? Aqui está a cereja do bolo, né? Que é, ao invés de você entregar um cronograma de aulas ao vivo, você vai gravar o conteúdo e disponibilizar em uma área de membros. E por que isso aqui é a cereja do bolo? Porque isso daqui tanto facilita a tua vida, porque imagina, tu fechou uma turma de mentoria, vai dar 12 aulas. Aí fechou uma segunda turma, vai dar as mesmas 12 aulas de novo. Terceira turma, as mesmas 12 aulas. Vai repetindo aquelas mesmas aulas. Quando você poderia simplesmente gravar aquela aula e dar essa aula ao vivo pela última vez. Porque quando você grava, a pessoa pode ir lá e assistir. A pessoa vai assistir na velocidade de 1,5, na velocidade de 2, ela vai assistir mais rápido aquilo do que se você estivesse entregando ao vivo. No ao vivo, já que estamos falando de tempo, né? No ao vivo, como as pessoas estão ali com você, você tende a levar mais tempo nessa aula, a conversar mais, a parar mais, tirar dúvida. Então, às vezes, um conteúdo que tu passaria numa aula de 30 minutos, tu levou 1h30 no encontro ao vivo. E hoje as pessoas não têm tempo. No geral, as pessoas não têm tempo, né? Então, quanto mais curto, mais rápido, mais direto ao ponto você for, melhor para elas dentro dessas aulas de mentoria. Então, tem vários benefícios de gravar. E por que é legal você ir por esse caminho? E por que isso faz tanta diferença também no resultado dos mentorados? Porque se cada um recebeu seu diagnóstico e o seu plano de ação, no plano de ação, você vai passar para ele assistir somente o que precisa assistir agora. Então, por exemplo, vamos trazer para o meu contexto aqui de mentoria. Dentro da área de membros, uma das primeiras aulas que eu tenho na minha mentoria é justamente sobre como que você estrutura um programa de mentoria. Tipo o que eu estou ensinando para você aqui nesse vídeo. Legal. E dentro da mentoria, um pouco mais para frente, eu tenho um módulo que fala de posicionamento. Como que você refina o seu posicionamento para você vender muito mais a sua mentoria. Certo? Então, quando o meu mentorado entra, eu vou entender o momento dele e eu vou traçar um plano de ação. Se esse mentorado, por exemplo, tem mentoria, mas a estrutura de mentoria dele está totalmente errada, totalmente fora do que eu recomendo, então eu vou colocar no plano de ação dele o quê? Primeira aula que você vai assistir é a aula de como que estrutura a mentoria do jeito certo. Assiste essa aula, faz o material que eu recomendo nessa aula e me traz esse material para eu olhar e a gente validar juntos. Enquanto que outro mentorado, por exemplo, que entre lá na minha mentoria, que já tenha uma mentoria mega estruturada, já está rodando o funil de venda, mas está com problema de posicionamento, eu vou mandar ele assistir o quê? Ele não vai assistir essa aula de estrutura. Ele não precisa dessa aula agora. Ele vai direto para a aula de posicionamento, de como que ele refina o posicionamento dele para elevar a percepção de autoridade e a gente começar a converter mais fácil esse programa de mentoria. Então, olha o benefício aqui. Em vez da pessoa ficar presa no teu calendário de conteúdo da mentoria, ela vai lá e assiste o que ela precisa. Ou seja, isso vai ser muito mais assertivo para ela. Porque imagina esses dois casos que eu estou falando, né? Um precisa de estrutura de mentoria, o outro de posicionamento. Supondo que eu fosse entregar isso em encontros ao vivo, um dos primeiros encontros seria sobre estrutura. Então, para esse que precisa, ia ser maravilhoso. Mas e para esse que já tem, que precisa agora de posicionamento? Ele só ia chegar na aula de posicionamento lá na terceira, quarta semana de mentoria, sabe? O que ele ia fazer antes?
se ele já tem tudo que eu ia dar nas 2, 3 primeiras aulas? Percebe que seria improdutivo para ele todas as semanas ali do começo, até chegar onde ele precisava? Então esse é o ponto. Quando você tem os conteúdos ali gravados, você consegue traçar o plano de ação de cada um. Coloca cada um para assistir o que a pessoa precisa. E ela já começa ali a assistir o que precisa, executou o que precisa, já começa a trazer para ti os pontos. E aí quando chega nesse encontro aqui, ó, que é o encontro de Hot Seat, cada um vai abrir o microfone e trazer dúvidas do que está vendo e executando. Então, nos 2 exemplos que eu estou trabalhando, vamos supor a situação de Hot Seat, uma das pessoas ia abrir o microfone e trazer as dúvidas dela sobre a estrutura da mentoria. Quando ela desligasse o microfone e viesse a pessoa, ela ia trazer dúvida de quê? De posicionamento. Percebe? E eu consigo atender essas 2 pessoas no mesmo encontro. E podem entrar mais pessoas dentro da mentoria. O que vai acontecer? Cada um vai receber o seu plano de ação, vai assistir o que precisa, executar o que precisa, e quando chegar no encontro de tira dúvida, cada uma pergunta do que está executando. Pronto, eu consigo atender todo mundo, e é por isso que nesse formato você consegue aceitar novos membros a qualquer momento, porque eles não ficam presos a um calendário de conteúdo que você definiu. Eles conseguem acessar ali o que cada um precisa agora, certo? Isso daqui até dá para fechar como, nossa, um puta benefício desse formato de programa de mentoria perpétuo, né? E assim que você consegue ali estruturar uma mentoria que vende todos os dias. O segredo está diretamente ali ligado a como você estrutura a entrega dessa mentoria, não como você vende, né? Funil de venda, enfim. São os entregáveis de mentoria que determinam que você consiga vendê-la todos os dias, ok? Então, ó, qual que é o seu próximo passo, né? Se você ainda não tem essa mentoria estruturada, vamos botar aqui, ó. Próximo passo. Se você não tem ainda esta mentoria estruturada, próximo passo é estruturar, então, a sua mentoria do jeito certo, no formato perpétuo que eu acabei aqui de te apontar, beleza? Rômulo, eu queria ajuda, eu queria algum conteúdo mais aprofundado que tu me desse todo o passo a passo mastigado de como definir tudo isso, desde o conteúdo da mentoria, o que eu coloco lá gravado para disponibilizar, a promessa dessa mentoria, tempo de entrega, qual o preço que eu coloco. Se você quiser ajuda, eu tenho um treinamento chamado Box do Mentor 5D, que é um treinamento gravado onde eu entrego mais de 30 ferramentas para você criar, vender e entregar a mentoria, beleza? O link está aqui na descrição, depois você dá uma olhada para ver os detalhes todos e você entrar neste treinamento. Rômulo, eu não queria ver só um treinamento gravado, eu queria a tua ajuda para fazer essa mentoria junto comigo, estruturar a mentoria e não só isso, mas para trabalhar também o que vem depois de estruturar essa mentoria, que é meu posicionamento, meu conteúdo, funis de vendas, atrair pessoas, rotina de conversão e tudo que eu preciso para colocar o meu negócio ali no trilho para faturar todos os meses aí alguns dígitos com essa mentoria. Então, se você quiser a minha ajuda pessoal, aí você vem para a minha mentoria, que é a Expert 5D, onde a gente vai trabalhar dentro de 6 meses, desde a estrutura até a venda e escala dessa mentoria. O link para você conhecer e se aplicar na mentoria Expert 5D também está aqui na descrição deste vídeo, ok? Então, por hora é isso, né? Espero que tenha ajudado aí você com esse conteúdo que eu tentei trazer aqui o mais detalhado possível para você entender todos os pontos. E aí, se você curtiu, se foi útil para ti, me deixa saber, deixa teu like aqui embaixo do vídeo, deixa um comentário para mim, fica à vontade até para deixar as tuas dúvidas sobre o que eu falei aqui, sugerir temas que você quer ver também sendo abordados aqui no canal, que vai ser muito legal para mim receber essa sugestão de você, beleza? No mais, se inscreve também no canal, ativa notificações e eu te vejo ao longo dos próximos vídeos. Um abraço e até lá!